Graça e paz, igreja. Jesus tem uma forma, né? Para mim é um privilégio essa manhã estar com vocês. O AP estragou já a minha ministração, que já falou tudo que eu ia falar. Mas eu vou tentar passar um pouco daquilo que eu tenho vivido na minha vida e que é um pouco daquilo que eu tenho aprendido com o Senhor nos últimos tempos. Desculpa, meus irmãos. Desculpa, perdão. Tameon está, essa semana, é uma semana de festa. Estamos comemorando 10 anos de Tameon. 10 anos de uma visão que o Senhor deu a um homem. E esse homem conseguiu materializar isso e trazer para nós esse tempo de descanso e principalmente dependência de Deus. Eu sei que não foi fácil estar aqui, chegar aqui. 10 anos de lutas, 10 anos de confrontos, 10 anos de angústias, mas também 10 anos de muitas alegrias. Valeu a pena, está valendo a pena. E 10 anos também traz uma simbologia. Eu vou descer, tá, gente? Quebrar protocolo. 10 anos traz uma simbologia. 10 anos simboliza bodas de estanho. E eu fui estudar um pouquinho sobre o que é o estanho. E achei uma propriedade muito legal, que é uma característica dessa casa. Ductibilidade. Uau! Ductibilidade. Ser ductível. O que é ser ductível? É aquele metal que é esticado, que é esticado ao máximo, muda um pouco a sua forma, mas ele não arrebenta. Eu quero fazer menção aqui, todas as vezes quando nós temos um aniversariante do grupo Tameon, o André fala que o Senhor te estique, meu irmão. Que o Senhor seja esticado pelo Senhor. E eu falava, cara, mais? Mas eu descobri nessa palavra, ductível, que nós precisamos ser esticados. Nós precisamos ser distendidos para que realmente o Senhor se manifeste nas nossas vidas. Mas também tem alguma coisa, que Ele é um excelente condutor. Nós, como corpo, nós também temos uma identidade de conduzir aquilo que nós temos dentro de nós. E o que nós temos? O Senhor. Então a imagem que nós refletimos no nosso dia a dia é a imagem do Senhor. Mas cuidado, porque nos nossos relacionamentos, algumas pessoas só querem olhar só para a luz que nós refletimos. E não querem olhar para as nossas sombras, que é aquilo que nós somos no secreto. Muitas vezes, nas nossas adversidades, as nossas angústias, nós tentamos até expressar a luz, mas só aquele que tem braço dado com a gente, um lugar onde você encontra totalmente uma liberdade no espírito, você não anda só. E aquele que está com você, ele te conhece. Ele sabe quem você é. E essa é a verdade que nós temos que expressar. Aquilo que nós somos e principalmente fazemos como corpo. Eu posso olhar os olhos de cada um aqui hoje. E uma das coisas que eu tenho aprendido é quando eu converso com uma pessoa, é olhar nos olhos dela. Porque quando você consegue olhar nos olhos das pessoas, você consegue transmitir uma mensagem e principalmente mostrar a sua essência. Falar quem você é. E muitas vezes consegue até compartilhar pensamentos e ler mentes. E nós temos que exercitar isso nas nossas relações. Olhar nos olhos, aprender a conversar olhando nos olhos, para que você consiga expressar realmente aquilo que você é e entender quem é a pessoa
pela qual está em contato com você no momento. E como a P falou agora há pouco, que nós venhamos a conhecer o coração de Deus. E eu vou puxar um pouquinho para o meu lado, na minha área. Quando a gente fala coração, a gente fala de um órgão dentro da fisiologia. Mas existe um lugar dentro do coração que nós chamamos de átrio. Nós temos a nossa estrutura cardiológica ou cardíaca, 2 átrios e 2 ventrículos. E eles fazem o quê? O átrio, ele recebe o sangue venoso. Ele recebe aquele sangue pelo qual está com pouca oxigenação. Ele está cheio de coisas que ele precisa ser ressignificado, ou melhor, mudar o seu processo. E é interessante porque esse é o átrio direito. E nós temos o átrio esquerdo. Esse átrio esquerdo, ele já recebe o sangue já transformado, cheio de oxigênio, pronto para levar vida. Então, quando o sangue chega pelo átrio direito, ele chega cheio de coisas que são impurezas, pouca oxigenação ou pouca vida. Porque o nosso sangue, ele precisa de vida, ele precisa de oxigênio, ele precisa de nutriente. E quando ele chega nessa cavidade, ele chega enfraquecido, sem propósito. Mas quando ele sai do átrio esquerdo, aliás, quando ele chega no átrio esquerdo, ele já chega cheio de vigor. Por isso que o átrio é muito importante. Na Bíblia fala sobre quero estar nos seus átrios. O átrio era um lugar onde os irmãos se reuniam. E ali havia relacionamento. Átrio é lugar de relacionamento com Deus. É lugar onde nós devemos permanecer. Nós ouvimos muitas canções, quero estar nos seus átrios, Senhor, me leva para os seus átrios. Nesse lugar de relacionamento, onde nosso sangue é transformado, aquela nossa estrutura fraca, sem oxigenação, sem vigor, sem propósito, sai desse lugar totalmente revigorado, cheio de oxigênio. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Que nós estejamos sempre sendo revigorados, transformados, restaurados, renovados, ressignificados pelos átrios do Senhor. Amém? Para isso, convido os meus queridos irmãos a abrir em 2 Coríntios 12, verso 9. Se eu posso pôr um título dessa mensagem, abrindo os ouvidos do nosso coração. Como identificar os tumultos interiores e acalmá-los. Vai ser a história da minha vida desse ano. Esse ano, eu nunca fui tão ductível, ou ductibilizado, como o Senhor está fazendo. Quem me conhece sabe dos meus processos. O AP é meu discipulador, e ele sabe como tem sido lutas. Eu não vejo aonde eu estava, eu estou vendo para onde eu estou caminhando. E eu acho que o nosso propósito é esse, não olhar para trás, mas aprender com o passado, mas estar olhando para frente. Vamos lá então, queridos. 2 Coríntios 12, do 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza da fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu gostaria de convidá-los a fazer uma anamnese na vida de vocês. Você buscar, em grego, anamnese significa lembrança. Olhar para trás. Ver toda a sua trajetória até os dias de hoje.
contando com essa semana de celebração que nós temos. A nossa vida, ela é repartida por setênios. A cada 7 anos acontece uma coisa. Nós vamos evoluindo. Depois dos 40, já passa para ser quinquênios. A cada 5 anos, os hormônios começam a mudar. Já estou com 50. Não aparento 50, mas eu estou com 50 já, tá, queridos? A caminhos, passos largos dos 51. Mas não aparento. Eu devo ter com uns 35 no máximo. Eu sei o que vocês acham. Né? Eu devo estar com uns 35. Mas na nossa vida, a gente precisa começar a cada ciclo que se encerra e a cada ciclo que se inicia, geralmente eu faço olhar os pontos positivos e os pontos negativos. Eu sempre estabeleço algumas metas da minha vida. E o AP disse agora há pouco, nós estamos encerrando um novo tempo e começando um novo tempo. Nós então encerramos com um quinquênio, estamos começando outro quinquênio. Quando nós mudamos isso, nós precisamos entender que o que foi feito e o que será de nós nos próximos anos. Como nós estamos já chegando a esse portal dos próximos anos. E eu quero perguntar para vocês, como você se achegou aqui? Como você está? Quais foram as suas lutas, as suas angústias, medos, frustrações? E eu posso falar para vocês, ter medo é bom. Angústia é interessante porque faz parte de um processo. Quando a AP chamou os irmãos aqui na frente agora há pouco, a minha dificuldade chama-se ansiedade. Quando você se põe nesse lugar de se mostrar verdadeiramente quem você é, existe um negócio que chama-se liberdade. E o que é isso? Você se mostrar genuinamente o que você é, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma barreira que venha atrapalhar isso de você. É realmente uma transparência, não só para com os irmãos, mas principalmente para com o Senhor. Eu e minha esposa, nós temos um lema em casa. A transparência é a base da nossa relação. Tudo que nós vivemos nesses 25 anos de casados e alguns mais anos de relacionamento, sempre foi baseado na nossa transparência. E essa semana o Isaías foi em casa, eu contando um pouco da minha história para ele. Ele falava, você foi safadinho, né? Eu falei, foi. Fui bandidinho. Fui. Mas eu conto a minha história. A minha filha sabe das minhas loucuras que eu já fiz e ainda faço. Mas por amor ao Senhor, pela misericórdia dele, nós temos aprendido que viver nesse lugar onde nós expomos as nossas fraquezas, o Senhor, com a sua intervenção, ele demonstra graça e fala, vou estar intervindo aqui. E quando eu falo para vocês, irmãos, mostre as suas fraquezas. É difícil para o homem fazer isso. Quando eu falo homem, eu estou falando sobre o indivíduo. Porque existem barreiras dentro da gente que nos impedem. Um dos alicerces para esse pensamento é a incredulidade. Outro é um sentimento que acomete muitos homens e mulheres, que é guardar-se em si mesmo. Não achar que se sentir autossuficiente. E quando você tem essa mentalidade, você vai sofrer muito. Porque o agir invisível de Deus, ele consegue mover-se dentro de nós de qualquer forma. Mas quando você se reconhece num estado onde você quer sair daquele lugar, as portas são abertas. A Bíblia nos ensina, a palavra do Senhor nos ensina que eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e sairei com ele. Quando fala abrir porta, normalmente, como é que você abre uma porta? Para frente ou para trás? Lá em casa a gente abre porta assim. Então você está convidando a pessoa a entrar. Então eu estou convidando o Senhor a entrar. O Senhor está batendo na porta. Senhor, entre, bem-vindo.
esta é a minha casa. Esta, a partir de hoje, é a sua casa. Então, esse orgulho que nos impede de revelar quem realmente nós somos, eu tinha isso. Eu tinha vergonha de mostrar realmente quem eu era. Eu tinha vergonha de falar de coisas, de alguns assuntos que havia alguns espinhos, porque me amarravam. E a partir do momento onde eu consegui entrar no lugar onde tudo precisa ser esclarecido, eu comecei a perceber que o Senhor tem algo muito grande para cada um de nós. Nós muitas vezes impedimos isso, porque nós não queremos conhecer algumas realidades que estão aos nossos olhos, porém nós não conseguimos ver. Em virtude desses medos, desses lugares que nós estamos, impedimos isso. Mas eu quero dizer para vocês que existem algumas coisas que nós podemos fazer, mostrar mesmo quem nós somos, as nossas dificuldades, angústias, e principalmente descortinar a relação entre nós e o Senhor. E o descortinar é limpar toda a estrutura que impede de nós visualizarmos aquele lugar pelo qual o Senhor idealizou para nós. Eu creio que existe o homem espiritual e o homem físico. O homem físico, ele tem que se alinhar com aquele homem que Deus idealizou na eternidade para cada um de nós. Quando ocorrer esse alinhamento, eu creio que existe um negócio chamado perfeição de Deus. E essa perfeição é onde vai ocorrer a celebração. Então nós precisamos sair desse lugar que nós estamos e encontrar esse lugar de realidade espiritual, aonde o Senhor está se mostrando verdadeiramente. Para isso, eu quero pontuar algumas coisas com vocês. Alguns lugares, algumas coisas que nós precisamos entender. Primeira coisa, encontrar um lugar de solitude. E solitude não é estar só. Solitude é você ter uma frequência de buscar a Deus e, principalmente, ser intencional e propositivo. Desejar isso. Estar nesse lugar. Estar vivendo neste lugar. Porque nós temos muitas vozes falando ao nosso coração. E essas vozes nos levam para alguns lugares que não são agradáveis para que nós tenhamos uma relação direta com o Senhor. Vozes, e eu não quero dizer vozes de louco, porque se você for olhar pela psicologia, quem ouve vozes está ficando louco. Não, mas são vozes do coração. Porque a Bíblia fala sobre muito coração, porque antigamente havia um entendimento onde o coração era o centro emocional do indivíduo. E depois da filosofia, a mente trouxe a mentalidade, o raciocínio lógico. Então havia um conflito entre mente e coração. Mas o coração simboliza as nossas emoções, as nossas experiências, os nossos relacionamentos. Não é à toa que o Senhor fala para Ezequiel: tirarei de você o coração de pedra e colocarei em você o coração de carne. Coração de carne simboliza coração sensível. Coração de pedra simboliza o coração insensível. Coração de carne é onde há a fluidez do sangue. O sangue flui naturalmente. Os nutrientes passam naturalmente por ele. O oxigênio espiritual é dado por um coração de carne. E você começa a expressar isso em tudo o que você está vivendo. Não é o que você faz, mas é aquilo que você está se tornando. Porque uma mensagem, ela vem pela mente. Eu conheço, mas ela vai tornar-se em forma quando vai para o coração. É o entendimento. Então, tudo que nós recebemos, nós estamos conhecendo. Como que uma criança sabe que uma tomada dá choque? Pela experiência. Ela sabe. Se ela pôr a mão, ela vai: opa, eu entendi, dá choque. Não é só o saber ou o conhecer, mas o entender. Então, muitas vezes, como disse Jó, né? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos
te ver. Então, ele entendeu que não era apenas só do ouvir, mas nós precisamos ver. O nosso coração precisa tirar algumas barreiras para que nós vejamos realmente o propósito eterno de Deus para todos nós. Amém? Queria convidar vocês a abrir suas Bíblias em Mateus 4. Mateus 4. Verso 1. Ele fala sobre o começo do ministério de Jesus. E nesse tempo, onde Jesus foi levado ao deserto, ele intencionalmente buscou esse lugar para estar com Deus. 40 dias, 40 noites. Nesse lugar de solitude, é onde nós vemos claramente o propósito que Deus tinha para Jesus. E ele precisava nos dar a experiência que ele passou, instrumentos para nós vencermos aquilo que nós posteriormente viríamos a passar. Amar o seu Deus de todo o seu coração. Eu não vou ler o texto, mas só vou ler a primeira parte. Diz: em seguida Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias, 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se tu és filho de Deus, ordena essas pedras e transforma em pão. E aqui vem falando sobre os desafios que o inimigo tinha proposto para Jesus. Mas Jesus tinha encontrado lugar de solitude, lugar de buscar a presença, o lugar onde ele buscava ouvir a voz do Senhor. Ele tinha encontrado esse lugar. E esse lugar que nós precisamos encontrar é o lugar onde essa manifestação do Senhor é clara. Porém, nós temos dificuldade de fazer isso. Por quê? Porque nós estamos atentos às distrações. Ter esse lugar de solitude, eu creio que a maioria das pessoas, ou a maioria de nós, temos essa dificuldade. Porque os dias que nós estamos passando nesse tempo, tem tomado lugar. E as distrações, os afazeres, quem intencionalmente busca o Senhor, ele consegue um lugar na sua agenda para encontrar esse lugar. E eu tenho aprendido, especificamente esse ano, encontrar lugar de solitude. Um lugar onde eu só ouça a voz do Senhor. Lugar de solitude para mim é um lugar silencioso. É um lugar onde eu não consigo ouvir nenhuma voz humana. Eu não ponho nenhum som. Eu fico quieto, só ouvindo. E o que é isso? Você se abster de todas as coisas, para que você consiga ouvir a frequência exata que o Senhor está comunicando. Porque existe frequência. As distrações fazem com que nós achamos que estamos ouvindo a Deus, quando nós não estamos ouvindo a Deus. Nós estamos nos ouvindo e querendo formatar isso em ações. Quando na verdade nós devemos estar conectados com a frequência exata que o Senhor está sinalizando para nós. Qual frequência que nós estamos? AM, OM, FM, ondas modulares, frequência média? O que nós estamos ouvindo? Será que... E é importante nós olharmos para dentro de nós e fazer esses questionamentos. O que estou ouvindo? Quais são as vozes que estão sendo formatadas no meu coração que eu estou expressando? O que eu estou conseguindo entender de propósito do Senhor para a minha vida? Solitude é um lugar onde é só você e Deus. Jacó teve o tempo dele com o Senhor, o lugar de solitude, só ele, mandou todo mundo passar, só ficou ele do rio, lá de cá do rio. Eu quero ter o tempo com o Senhor. E nós precisamos disso.
para entender qual o nosso propósito. Distrações desvirtuam o propósito de nós. Segundo texto, Lucas 6,12. Em um daqueles dias, Jesus saiu para um monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E aqui entra outro lugar. Outro lugar é onde você precisa ter solitude para tomar decisões. Jesus foi escolher os discípulos após esse momento. Solitude também traz sabedoria. Saber tomar decisões. Que decisões vocês têm tomado nos últimos tempos? A quem vocês têm consultado para tomar as suas decisões? Aonde você tem buscado respostas para os seus questionamentos? O lugar de solitude é onde você não quer ouvir nada, só o Senhor. E eu tenho aprendido, começo do ano nós fomos um lugar, em Curitiba, que chama assim, Jardim de Jesus. Bosque de Jesus. É um lugarzinho que tem umas freiras lá, mas não são freiras, são irmãs, vai chamar de freiras, enfim. E lá tem uma irmã, que o nome dela é Nehama, uma missionária inglesa, americana. E ela contando que lá tem uma passagem, ela chama o Caminho de Jesus, várias passagens com versículos, cada versículo tem uma parada e o momento de você estar... o Senhor está ministrando no seu coração, ela traz uma palavra sobre cada passagem. E ela falou uma coisa, numa das passagens. Enquanto eu não ouvi o Senhor falar ao meu coração, por 3 anos, eu não saio desse lugar. 3 anos. Quase mais de 1000 dias. Parada no mesmo... Parada. Estão me ouvindo? Parada no mesmo lugar. Talvez você tome suas decisões pelo ímpeto, achando que está fazendo realmente a vontade de Deus. Mas eu falo de experiência própria. Quando nós tomamos nossas decisões, seja qual for, as minhas decisões, eu falo que eu tenho aprendido a cuidar das minhas emoções, a forma como eu me expresso. Talvez você ache, nossa, o pastor Alê é tão legal, tal. Gente, quem me conhece sabe quem eu sou. A minha esposa, a minha filha, o AP, o Rafa um pouco menos, mas me conhece também, o Josa, o pastor Isaías, o André, alguns irmãos aqui. Eu sou ruim. Eu sou ruim. Mas pela misericórdia de Deus, eu estou me transformando. Eu estou visualizando o lugar aonde eu vou chegar. Existe um caminho para ser persistido ou ser percorrido. Mas eu vou chegar. Porque existe uma persistência no meu coração. E eu não abro mão disso. É isso que nós temos que entender. Nós vamos sair do lugar onde nós estamos. E decisões são necessárias para que nós encontremos o lugar adequado para que as respostas a essas decisões venham de forma clara para nós. Amém? Mateus 26, 36. Lugar de solitude também é um lugar onde, mesmo que as coisas vão contrário a você, talvez você se sinta acuado, angustiado. Lugar onde você vai ter que tomar uma decisão, mesmo contra a sua vontade, mas de acordo com a vontade do Pai. E você fala, Senhor, vai doer, mas eu estou aqui disposto a seguir isso. Eu estou disposto, eu estou disponível a fazer isso. E quando a gente fala em doer, eu falo doer mesmo. Doer no físico. Doer na alma. Porque tem decisões que nós tomamos que nos trazem dor. Momentânea. Mas existe um propósito muito maior para essas dores. Abrir mão de alguma coisa. Abrir mão de um trabalho.
abrir mão de um ganho financeiro, abrir mão de uma viagem, umas férias, abrir mão de estar com a família, abrir mão momentaneamente de estar com a família. Quando você sai para uma missão, muitas vezes você não sabe se vai voltar. E eu amo pessoas que têm essa visão. Estou saindo. Os moravianos fizeram isso. Olha, estamos indo. Não sei se eu volto, mas eu estou indo. Vai doer? Vai. Mas tem um propósito maior para a minha vida. E Jesus entendeu isso e expressou isso. Lugar de solitude é um lugar de preparo a você enfrentar esse tempo onde as angústias virão. Porém, é necessário. E esse lugar de solitude vai nos confrontar mesmo. É necessário sermos confrontados para que nossos medos, nossas angústias, frustrações e carências não venham a se tornar uma coisa que nos afugente. Mas a fuga disso nos leva a um lugar de muitos barulhos e nos levam a distrações. Quando você não encontra esse lugar de solitude, você vai estar sempre em fuga ou fugindo disso. E abrindo margem ou abrindo os ouvidos do seu coração para barulhos e distrações. Então, o lugar de solitude combate isso. Combate esse lugar. Então, aprenda você, meu irmão, a estar encontrando esse lugar de solitude. Outra forma que a solitude também nos ajuda, ela nos livra de uma vida essencialmente emocional. Pessoas que agem pelas emoções são pessoas que não conseguem entender quem elas são no Senhor. Ser emocional, muitas vezes, vai trazer prejuízo para você. Porque titio aqui, sabe aquela história do atacar a pedra para depois se arrepender? Ação por uma emoção. Você taca a pedra para depois voltar atrás. Uma pedra depois de lançada é como uma palavra depois de dita. Cuidado, que você pode estar marcando pessoas de uma forma onde elas não merecem receber essas pedradas, ou receber aquilo que a tua palavra está proferindo, a tua boca está proferindo. Cuidado com isso. Eu tenho aprendido a segurar, guardar a boca, guardar o coração, e abrir a boca em momentos adequados. A pessoa que eu vou te falar, minha esposa me fala muito, olha, você precisa fechar a boca, fecha a boca, cala a boca. Mas eu tenho aprendido nos últimos dias, quando eu abrir minha boca, eu posso falar aquilo que o coração de Deus está comunicando. Falas distorcidas encaminham para uma morte. Amém? Outro tópico que eu queria falar com vocês, chama-se sobre ser diligente. Esse é bom. Ser diligente é o quê? Uma pessoa cuidadosa, uma pessoa que tem uma dedicação muito grande, uma pessoa que tem zelo. E quando a gente fala zelo, a gente fala sobre zeladoria, cuidado. E zeladoria é deixar com que as coisas não falte, ou nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Eu vi isso essa semana, tá, gente? Nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Nada faltando é que não falte nada para mim, e o faltar não são coisas somente materiais, mas principalmente aquilo que Deus está sinalizando para a gente. Será que o Senhor está tendo completude na minha vida, está sendo completo em mandar para mim aquilo que é meu? Ou eu estou abrindo a porta do meu coração para que aquilo que Deus tem disponível para a minha vida entre em mim? Tem algo faltando na sua vida? Espiritualmente falando. Às vezes,
as coisas que têm disponíveis para nós também. Está faltando a coisa na sua vida? Pense nisso. Algo está errado. Algo fora do lugar. Você está no lugar adequado? Uma vez eu ouvi uma palavra de um cara, ele falava assim: quando a pessoa está infeliz naquilo que ele está fazendo, ele está fora do lugar adequado. Você é feliz naquilo que você está fazendo? Você está feliz naquilo que você está fazendo? Se não houver felicidade nisso, algo está errado. É hora de você fazer uma ressignificação no seu interior, para ver se você está no lugar adequado. E por último, falando sobre algo nada fora do lugar. Existe um negócio que chama, uma coisa, né, que nós chamamos de plenitude. A palavra shalom significa paz, mas também significa plenitude. Será que essas três coisas que eu falei para vocês, nada fora do lugar, nada faltando e nada quebrado, faz sentido? Quando as coisas estão quebradas, que alianças, que relacionamentos que vocês quebraram? Pessoas entram e saem da nossa vida sem pedir licença, mas também elas marcam as nossas vidas. Essas pessoas que foram cortados os vínculos de vocês, que marca de vocês que vocês deixaram nela? Quais foram as marcas? Que elas, quando lembrarem de você, falam assim: poxa, que legal, estou lembrando de fulano. Como que você está marcando as pessoas? Qual é realmente a simbologia de um amor do Senhor expressado através de nós? As marcas que nós deixamos de Cristo nas pessoas. Nós precisamos marcar essa geração, amados. Posso ouvir um amém? Nós precisamos marcar essa geração pelos nossos relacionamentos. Vamos começar, gente, a olhar para as pessoas e não olhar pelo olho humano, mas olhar com os olhos de Deus. Uma das coisas que eu tenho clamado ao Senhor: Senhor, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual. Não sei cantar, mas eu quero esse coração. Obrigado. Tenho fãs aqui? Obrigado. Mas esse é a canção que mais me toca nos últimos dias. Que eu quero ter esse coração. Coração que eu possa estar disponível a receber de Deus e marcar as pessoas pelas quais eu me relaciono. Criar vínculos, criar pontes, criar ambientes propícios de sentar, mesmo que não haja uma palavra sendo dita, mas de eu estar com essa pessoa. O AP, quando vai em casa, eu falo para ele, AP, não precisa nem falar com você, mas só de estar perto tá bom. E é isso, a gente comunica pelo Espírito. Porque a vontade de você estar próximo a essa pessoa é tão grande que não precisa nem falar nada, mas está lá. É gostoso estar próximo dessas pessoas. Isso faz bem para a gente. Aquela luz que as pessoas têm, quero ficar perto de você, quero ficar junto com você. Isso traz uma alegria, um propósito. Fala assim, cara, poxa, é legal estar junto com essa galera. Eu gosto de estar com vocês, meus irmãos. Embora eu não conheça todo mundo, mas eu estou aberto. Minha casa está aberta para vocês. A minha cama, que o AP conhece, o meu quarto escurinho lá, está guardado, está pronto para vocês. Só para Isaías que não, mas para todo mundo está aberto. Eu quero abrir o meu coração para vocês e falar, olha, quem anda comigo, quem está comigo, eu quero mostrar para vocês quem eu sou. Eu quero mostrar para vocês quem é aquele Alexandre que não está aqui. Mas se só conhece o Alexandre, é lá fora. Quer conhecer uma pessoa? Olhe para a casa dele. Olha para os filhos. Olha para a esposa. Olha para isso. Você vai conhecer realmente quem nós somos. Amém?
Vamos lá, mais um texto, gente. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele origina a vida. Ser diligente envolve guardar intencionalmente o coração, ao contrário de aceitar tudo o que se passa nele. O que está passando no seu coração nesse momento? A tua vontade de almoçar, estou com fome. Não. Não torne isso. Isso é coração, é estômago. O que está passando no seu coração? Muitas vezes nós tomamos as decisões baseadas pelos nossos achismos, quando na verdade nós precisamos tomar as nossas decisões baseado o que nós encontramos na solitude do Senhor e vamos expressar isso na nossa diligência. Marcos 12. Marcos 12, 30. Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, todo o seu entendimento e todas as suas forças. Em outras palavras, o objetivo da nossa existência é amar o Senhor diligentemente. Todas as forças, toda a nossa alma, todo o entendimento e todo o nosso amor. O que é isso? Tudo. Tudo. Ser diligente é você se despir de quem você é e que o Espírito de Deus venha entrar e tomar conta de tudo. E você vai entrar dentro de uma forma espiritual. Dentro de uma forma onde não há nada de excesso. Há um lugar específico preparado para você. Tirando as banhazinhas sobrando, tira o que tem de podre em você. Aí você vai entrar nessa forma. E nessa forma, você vai encontrar o lugar aonde você deve estar. Amém? Outra coisa, ter fascinação, contemplação. Acho que aqui só o André e o Isaías sabem. Mas esses dias passamos por uns perrengues lá em casa, de carro, nosso carro deu probleminha. E aí ficamos sem carro. E um dia eu tive que vir a Cacoal para alugar um carro. Vim buscar um carro. Vocês acreditam que de Rolim de Moura a Cacoal, vim para o Pimenta Bueno, tinha lugares que eu não conhecia. Porque a gente passa dirigindo. E a gente não observa nos detalhes do lado. Foi um lugar onde eu encontrei no Senhor. Lugar de contemplação. O Senhor falou muito ao meu coração. De observar detalhes não observáveis ao olho humano. Nós precisamos estar atentos na contemplação. Contemplar na alegria e na tristeza. Mas saber contemplar é fundamental para que nós sejamos agraciados pelo poder de Deus, principalmente por aquilo que nós somos nele. Contemplação é o lugar onde você está liberto de todas as coisas. Você só quer estar naquele lugar. Eu só quero estar aqui. Eu não quero nada além disso. Eu quero estar observando os detalhes, as cores, o ar. Quando você come uma comida, mastigue, sinta o sabor. Aprenda a degustar, a mexer em todas as suas papilas degustativas. Todos os lugares, o que é sal, o que é doce, o que é amargo, o que é agridoce. Respirar, sentir cheiros, observar as coisas, os detalhes, os mínimos. Ser um perito. Contemplação é você ser perito naquilo que você está observando. Nós precisamos disso. Algumas profissões são mais técnicas, precisa de uma concentração. Então nós precisamos buscar essas técnicas do Senhor, de aprender a observar as coisas que nos passam batido. É como se você estivesse num carro, a 300 por hora, você não vê nada, só vê só. Eu estou assistindo aquela série do Ayrton Senna, já assistiram o jato, começou agora. Ele contando que quando ele entra no carro, ele vira uma pessoa só.
Ele vive a intensidade daquele momento. Ele não quer nada de outra coisa. Ele quer estar naquele carro, fazer parte daquele carro, para que ele alcance os objetivos dele. Hã? Nós precisamos de uma inteiridade, ser inteiro numa coisa. Se vocês tiverem alguma coisa para falar para mim, vocês têm liberdade, tá, gente? Pode chegar aqui também. Mas contemplar é você estar naquele lugar com tudo que você é, com tudo que você tem. Eu não tenho nada, mas eu sou isso. Então eu vou estar nesse lugar. Jó, do verso 38 ao 42, é aquele texto onde o Senhor está ministrando o coração dele, mostrando quem ele é. E Jó está falando, olha, a majestade de estar nesse lugar, a majestade do Senhor sobre tudo o que ele passou. Mas, apesar de tudo, ele está contemplando ao Senhor. Mas no 42:5 é a parte mais legal que eu acho de todo o livro de Jó. É onde ele fala aquela frase: este conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Eu acho que Jó, nesse momento, ele estava contemplando o ambiente, ele estava fascinado pelo Senhor. Ele encontrou o lugar dele. Ele achou o momento exato pelo qual ele achou o tempo adequado para a realidade que ele estava vivendo. Quando nós falamos de tempo, nós temos duas situações de muito prejuízo para a gente. Ansiedade, que é tempo acima, e depressão, que é tempo atrás. Nós temos que nos tornar no tempo adequado. Não é Cronos, mas é Kairos. Nós somos movimentados pelo Cronos no nosso dia. E isso nos faz mal. Nos gera uma ansiedade. O Cronos, quando nós somos refém do Cronos, tudo fica muito mecânico. Você não consegue ter destreza, clareza, propósito para aquilo que você faz. Eu falo isso porque até ano passado eu trabalhava em 3 lugares. E eu não tinha tempo. Era o pai do Cris. E o AP falou, cara, você tem que diminuir. Não, AP, Alexandre, diminua. Não, AP, eu vou. Até que um dia, no metanoia do ano passado, o Senhor me pediu, você vai sair da faculdade. Falei para o AP, o Senhor me pediu isso. Beleza. Isso foi outubro ano passado, né? Setembro. Outubro, novembro, dezembro, veio os filhos. E aí? Eu estava nos filhos. Só que eu estava tipo, você tem que entregar, você tem que entregar. E aí a mente daquele homem que não encontrou lugar, ele estava assim, mas a calculadora estava fazendo as contas. Ah, não. Eu comecei a falar, vou ter que negociar. Não posso abrir mão. Gente, segunda-feira, pós-filhos. Toca meu telefone. Professor, tudo bem com o senhor? Porque já tinha até o meu nome já estava para o próximo semestre. Já tinha disciplinas para o próximo semestre. A diretora da faculdade, professor, tudo bem com o senhor? Eu falei, ô fulano, tudo bem? E aí, tudo bem? Então, professor, nós estamos tendo uma redução nos nossos custos e o senhor é muito caro para a instituição. Então, nós resolvemos dispensar o senhor. E aí? O que eu estava pedindo? O que o senhor falou comigo? Falei, aí eu comecei a dar risada. Normalmente, eu ia ficar vermelho, a orelha ia ficar vermelha, a pressão ia aos 20/17, ia suar a mão, suar o corpo. Júlio Riso, para você, tá? É o meu psicólogo, tá, gente? Geralmente eu ficaria louco, vai dar risada. E naquela semana nós viajaríamos. Segunda-feira perdi o emprego. Na quarta-feira, eu tinha plantão naquela semana todos os dias.
Na quarta-feira, falei, amor, eu vou ficar em casa, vamos viajar amanhã, eu vou ficar em casa. Ele falou assim, não, fique em casa. Eu paguei plantão para um colega fazer. Naquela noite, choveu e a calha de casa explodiu, estourou e inundou minha sala, meu quarto, 3 da manhã. Eu não sei se alguém já passou por enchente. Alguns irmãos já passaram por enchente. É a coisa mais triste, absurda que eu pude sentir na pele. O chão de casa ficou uma lama de 10 centímetros de água. Falei, meu Deus. 3 da manhã, caindo água, vertendo água. Na minha sala e o quarto, vertendo. Acorda todo mundo, corre, tira sofá, tira alguma coisa, tira. Falei, meu amor, acho que nós não vamos viajar. Não, nós vamos viajar. Não vamos viajar. Não vamos. Até falei com a AP, AP, acho que eu não vou mais. Deu um BO aqui e tal. AP, vamos orar. Beleza. Arrumei a pessoa para arrumar, enfim. Na sexta-feira, saí em viagem. Eu estava contando com o meu pagamento do ano seguinte. Cara, não vai mudar nada. Fui meio assim e tal. Chegamos em Ponce Lacerda. Vou abrir minha conta para ver como é que está lá, como é que está, né? Gente, a faculdade tinha feito o meu acerto. E o que eu ganharia na faculdade durante o ano, eu recebi em acerto. Então, às vezes, nos resta confiar. Nos resta encontrar esse lugar. Não depender disso aqui. Isso aqui, essa mão eu quase perdi para esse corte. Hoje eu reconheço que as minhas mãos físicas não são mãos que eu vou buscar a fonte de renda da minha casa. Mas eu vou buscar a fonte do Espírito, para que a consequência disso seja para estar vivendo na sua intensidade. Amém? Outra coisa, ter constância. Mateus 6,33. Mateus 6,33. O que foi, pastor Isaías? Fala aí 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Ter constância nos chama a uma perseverança. Ter constância nos leva a um lugar de fidelidade. Ter constância nos leva a uma vida de oração. E principalmente, ter constância revela o amor de Deus para conosco. Ser constante. Na física, ser constante é ser pleno, contínuo, reto, sem desviar nem para a esquerda nem para a direita, sem subir nem descer, não é uma montanha-russa. Mas você está sendo pleno, reto. Sai do ponto A, vai ao ponto B de uma linha em uma linha reta. Ser constante é isso. É claro que propostas vêm para você fazer uma trajetória numa tangente. Mas o GPS espiritual, ele fala, reorganizando a sua rota, ou realinhando, refazendo a sua rota. E fica piscando lá, né? Você está fora da sua rota. Você está fora da sua rota. Faça isso, meu irmão. Realinhe a sua rota, se você estiver em lugar inadequado. Você está sendo inconstante, você sair da sua rota. Você precisa realinhar, reestruturar, reescrever a sua rota. E eu creio que o Senhor está falando no seu coração nessa manhã sobre isso. Realinhamento de rota. Não há nenhum demérito reconhecer isso, que eu saí dessa rota. Mas existe uma oportunidade que o Senhor está derramando sobre nós nessa manhã, de um realinhamento de rota. O teu GPS espiritual está gritando nos seus ouvidos. O seu GPS espiritual está gritando nos seus ouvidos. Abra os seus ouvidos para ouvir isso. Romanos 5. Romanos 5.
Romanos 5, do 3 ao 4. Não é só isso, mas também nos gloriamos das tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança é um caráter aprovado. O caráter aprovado é a esperança. E a esperança que não nos decepciona, porque Deus derrama seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Perseverança nas adversidades. Mesmo que o mundo fale que você está errado, que você está louco, mas existe uma convicção no nosso coração de que nós estamos fazendo aquilo que está certo. Porque o mundo contradiz aquilo que o Senhor fala no nosso coração. Quando você vai contra o mundo, ao padrão estabelecido por uma sociedade, você está indo contra um sistema. E ir contra, existe um esforço. Porque a favor, a onda leva. Agora, ir contra, você precisa gastar energia. Precisa ser exercitado, precisa se alimentar bem. E quando você não se alimenta bem, não faz o exercício espiritual necessário, você é levado por essa correnteza. Portanto, do que você está se alimentando? Por que você está gastando suas forças em coisas desnecessárias? Comece a se exercitar espiritualmente, a não ter déficit calórico desnecessário. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas são consequências daquilo que você precisa. Amém? Por último, e não menos importante, permanecer nesse lugar. Hebreus 10, 16. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu coração, e as escreverei na sua mente. Permaneça firme, porque existe uma promessa sobre sua vida. A aliança que o Senhor declarou sobre sua vida, Ele vai depositar para aqueles que permanecem. Não saia desse lugar. Se você está recalculando a sua rota, você está buscando esse lugar. Se você entendeu que esse lugar é o lugar adequado para esse tempo, para a sua vida, porque eu creio que a nossa vida espiritual é como um videogame. Porque são fases. E na fase anterior, você recebe uma arminha para você usar na fase posterior. Então você vai recebendo alimento para correr a tua jornada. Aí na segunda fase, você recebe novos alimentos e nova jornada. E assim é sucessivamente. Até quando? Não sei. Até que Ele venha. Nós precisamos aprender isso. Aprender a nos manter firmes. Mateus 6, 33. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus. Desculpa. Mateus 6,73, foi isso que eu falei, desculpa. Buscar esse lugar de primazia. O que é primazia? Primeiro, mais importante, o mais valoroso. O que é mais valoroso se nós buscarmos no reino de Deus? O que é mais valoroso que isso? Não existe. Aonde o nosso coração está para que nós não venhamos a buscar esse lugar? Ou, se Ele está nesse lugar, que Ele permaneça nesse lugar e nós conseguimos avançar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas.
João 15. João 15. Do 4 ao 5. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si só, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, e vocês, os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu permanecer nele, esse dará muitos frutos. Pois, sem mim, vocês não podem fazer nada. Estou falando de relação. Relação íntima. Não tem como nós darmos frutos se nós não permanecermos no lugar adequado que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Mesmo que custe, eu decidi permanecer. Doloroso, permaneça. Está difícil, permaneça. Não estou conseguindo. Você tem todo um corpo que pode te ajudar. O lema dessa casa é unidade. O que eu creio para essa casa é unidade. O corpo é composto por vários corpos, ou melhor, várias partes de um corpo. E na unidade desse corpo, Cristo é revelado, porque Ele é o cabeça disso. Busque ajuda. Se é ajuda espiritual, busque ajuda. Se é ajuda profissional, busque ajuda. O importante é que você não ande sozinho. Aquele que anda sozinho, nessas condições, não consegue sair desse lugar. Ou melhor, não consegue permanecer nisso. Quiçá sair. E por último, Salmo 119. Verso 5. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Orientação para você permanecer nesse lugar. Para permanecermos, nós precisamos de orientação. 119, 105. A tua palavra é lâmpadas para os meus pés e luz para os meus caminhos. Precisamos disso. Precisamos permanecer nesse lugar. Precisamos estar nesse lugar e não sair disso. Irmãos, de nada isso valeria se nós não tivéssemos uma estrutura que nos dá subsídio para viver isso. Mas o que nós temos aprendido aqui na Tamion e de Deus que é falado através dos ministros dessa casa é uma palavra chamada edificação. O Senhor está edificando o seu corpo. E quando você fala edificação, eu me lembro de prédio. E quando você lembra de prédio, eu me lembro de prédios altos. Mas o que o prédio é para o alto, é porque a edificação dele foi bem feita. Para baixo também é. Nós precisamos ampliar nossas raízes, fincar elas em lugares mais profundos, para que a edificação que o Senhor está construindo permaneça. Permaneça. A edificação que o Senhor está construindo não é para esse tempo, é para sempre. É para sempre. Todas as vezes que você olhar um prédio alto, imagine que para baixo tem muito concreto, muito ferro, muitas coisas. Mas por quê? Essas pessoas que se enxergam como um prédio, eles passaram por muitos processos. Então eu quero convidar vocês a pensar sobre o que você está edificando. Qual é o altar que você está edificando no seu interior? A quem você está ouvindo? Aonde está o teu coração? Você está no lugar adequado? Talvez você chegue aqui hoje cheio de dúvidas e questionamentos. E provavelmente eu não seria a resposta para isso. E nem quero ser. Mas eu quero ajudá-los a sair desse lugar.
Eu quero ajudá-los a compreender que esse lugar que você chegou aqui hoje não é para você. Eu quero ajudar a você ter uma consciência que o Senhor tem um lugar muito mais perfeito para vocês. Porém, esse lugar precisa de um esforço, precisa de algo que venha de você. É necessário você abrir a porta do seu coração para que esse lugar seja materializado. É tempo de nós vivermos um novo. Semana que vem nós fazemos 10 anos. E nesses 10 anos, quantas coisas nós passamos. E o que motiva todos nós a estarmos aqui é porque o Senhor está construindo um altar dentro de nós. E esse altar, eu creio, no fundo do meu coração, é edificado pelo sangue de Jesus. É um altar edificado onde nada vai corrompê-lo. Nada vai nos afastar desse lugar. Eu queria convidar você a ficar de pé, a fechar seus olhos. A refletir a sua história de vida. Olhe para trás. Olhe o tempo que já passou na sua vida. Tudo que você já viveu. Talvez a sua mente te leve a lugares de dores. A sua mente pode te levar a lugares de frustração. A tua mente pode levar a lugares que você não queria estar. A tua mente pode levar para lugares onde você aprendeu a estar por comodismo. E quer ficar lá. Mas, do fundo do meu coração, eu quero dizer para vocês que a partir de hoje, uma nova história está sendo escrita na sua vida. O Senhor está mudando o curso da sua história. É tempo de você abrir esse coração. Senhor, nós queremos te louvar, Deus. Primeira coisa é adorar o teu nome e dizer que de nada daquilo que foi falado, se não tiver dentro do teu propósito, que isso de nada valha. Mas se houver uma vírgula daquilo que foi falado, fizer sentido para um irmão aqui hoje, Pai, muito obrigado. Porque não sou eu, Pai. Não sou eu, não somos nós, mas é o teu Espírito que está movendo no coração dos nossos irmãos. Eu te peço, Deus, que haja um alinhamento espiritual na vida dos nossos irmãos. Aquele que sente dor, que não sinta dor. Aquele que se sente frustrado, que não seja frustrado. Aquele que se sente sozinho, que não se sinta sozinho. Aquele que não encontra uma saída para a situação pela qual ele se encontra nesse momento, que ele saiba buscar o caminho adequado para a vida dele. Pai, no nome de Jesus, quero declarar a palavra de bênção sobre esse corpo. Eu quero que o Senhor venha realmente, como sempre veio, tocar os corações dos meus irmãos, e o meu também. O Senhor venha com toda a liberdade, que é disso que nós entendemos, e é disso que nós cremos, é a liberdade que há no teu Espírito. E através dessa liberdade, o Senhor venha penetrar no mais profundo átrio de cada coração. O Senhor venha mostrar, Deus, o que precisa ser tirado, o que precisa ser descontaminado, o que precisa ser revigorado, o que o teu oxigênio espiritual pode fazer na vida desses irmãos. Faça o teu querer, Pai. A tua vontade é soberana sobre todas as coisas. E que a nossa alegria seja viver na intensidade das maravilhas do seu ser que há em nós. Pai, eu quero abençoar a vida de cada irmão que a partir de hoje viverá um novo ciclo na sua vida. É um tempo de posicionamento, reposicionamento, é um tempo de realinhamento. Então, Senhor, nós cremos nisso. Faz o teu querer sobre todo o corpo.
do fundo do meu coração, Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.